Início da semana. O cenário e os atores do drama da sexta-feira estão posicionados. Os cravos de 15 centímetros estão na caixa. Há uma viga encostada numa parede divisória. Galhos com espinhos estão enrolados numa grade à espera de ser trançados pelos dedos de um soldado. Os atores aproximam-se do palco. Pilatos preocupa-se com o número de peregrinos que chegam para a Páscoa dos judeus. Anás e Caifás impacientam-se diante do versátil Nazareno. Judas contempla seu mestre com olhos furtivos. Um centurião ronda o local aguardando as próximas crucificações. Atores e cenário. Só que não há uma peça a ser encenada. Trata-se de um plano divino. Um plano que começou antes de Adão receber o sopro de Deus. E agora o céu inteiro aguarda e observa. Todos os olhos se fixam numa figura, o Nazareno. Trajes comuns, recebendo atenção especial. Partindo de Jericó e caminhando rumo a Jerusalém. Não conversa, não para, segue sua jornada, a jornada final. Até os anjos silenciam. Sabem que não se trata de uma jornada comum. Sabem que não se trata de uma semana comum, porque a porta da eternidade está atrelada a esta semana. Caminhemos com ele. Vejamos como foram os últimos dias de Jesus. Vejamos o que significaram para Deus. Quando um homem sabe que seu fim se aproxima, só as coisas importantes vêm à tona. A iminência da morte insufla o essencial, ignora o trivial, não leva em conta o desnecessário, só o essencial permanece. Portanto, se você quer conhecer a Cristo, reflita sobre seus últimos dias. Ele sabia que seu fim se aproximava e conhecia a finalidade da sexta-feira. Leu o último capítulo antes de ter sido escrito e ouviu o coro final antes de ter sido entoado. Por conseguinte, o elemento crítico foi centrifugado a partir do elemento casual. Verdades puras, ensinadas, atos deliberados, feitos, cada passo calculado, cada ato premeditado. Sabendo que teria apenas uma semana a mais com os discípulos, o que Jesus lhes disse? Sabendo que estaria pela última vez no templo, como agiu? Consciente de que a última porção de areia escorregava pela ampulheta, o que teria importância para ele? Entre na Semana Santa e observe. Sinta a emoção de Jesus, sorrindo enquanto as crianças cantam, chorando enquanto Jerusalém ignora, permanecendo alheio enquanto os sacerdotes acusam, suplicando enquanto os discípulos dormem, entristecendo-se quando Pilatos lhe vira as costas. Sinta seu poder, cegos enxergando, árvore infrutífera mirrando, cambistas pondo-se em fuga, líderes religiosos escondendo-se, sepulcro abrindo-se. Ouça sua promessa: a morte não tem poder, o fracasso não aprisiona ninguém, o medo não domina, porque Deus veio ao mundo a fim de nos levar para casa. O monte está em silêncio, não parado, mas em silêncio. Pela primeira vez durante todo o dia não há barulho. O clamor começou a acalmar quando a escuridão, aquela atordoante escuridão do meio-dia, dissipou-se. Como a água mergulha no fogo, as sombras mergulharam no ridículo. Cessaram os insultos, cessaram as piadas, acabaram os gracejos. E nesta hora não havia mais escarnecedores. Um a um, os espectadores viraram-se e começaram a descer. Isto é, todos, menos você e eu. Nós permanecemos no local. Viemos para aprender. Então ficamos na semi-escuridão e prestamos atenção. Ouvimos os soldados amaldiçoando, os transentes questionando e as mulheres chorando. Porém, acima de tudo,
ouvimos o gemido dos 3 homens que morreram, gemidos roucos e sedentos. Eles gemiam a cada mínimo movimento da cabeça e do corpo. No entanto, na medida em que os minutos se tornaram horas, esses gemidos diminuíram. Os 3 pareciam mortos, não fosse pelo fio de respiração que ainda restava, poderíamos pensar que estivessem mortos. Então veio o grito, como se alguém tivesse puxado seus cabelos, sua nuca jogou o pescoço contra a inscrição com seu nome e ele gritou. Como a espada rasga a cortina, seu grito rasgou a escuridão. Em pé, como os cravos permitiam, ele gritou como quem grita por um amigo perdido. Elohim! Sua voz estava rouca, ferida. Reflexos das chamas das tochas dançavam diante de seus olhos. Deus meu! Ignorando o vulcão das dores que surgiam, ele endireitou os ombros até que ficassem acima das suas mãos pregadas. Por que me desamparaste? Os soldados ficaram atônitos. O pranto das mulheres cessou. Um dos fariseus disse de forma sarcástica: ele está chamando por Elias? Ninguém riu. Ele proferiu uma pergunta em direção ao céu. E talvez esperamos que o céu tenha mandado uma resposta. Aparentemente isso aconteceu, porque o semblante de Jesus mudou e a luz da tarde cessou quando ele pronunciou suas últimas palavras. Está consumado. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Ao dar seu último suspiro, a terra moveu-se repentinamente. Uma rocha rolou, um soldado tropeçou. Então subitamente retomou o silêncio, assim como fora quebrado. E agora tudo está quieto. Não há mais escárnio, cessaram os gracejos, não há mais a quem escarnecer. Os soldados estão ocupados com o trabalho de retirar os mortos. Então chegaram 2 homens, bem vestidos e com boa aparência. A eles é dado o corpo de Jesus. E somos deixados com as relíquias da sua morte. 3 cravos e uma caixa, sombras de 3 cruzes. Uma coroa de espinhos com gotas de sangue. Bizarro, não? E pensar que este sangue não é de um homem comum, mas o sangue de Deus. Que loucura, não é? Pensar que estes cravos prenderam seus pecados em uma cruz. Concorda que é um absurdo? O malfeitor fez uma oração e esta foi respondida. O outro, mais absurdo ainda, não fez oração nenhuma. Absurdo e ironia. O Monte do Calvário nada mais é do que ambos. Nós teríamos agido de outra forma. Pergunte-nos como Deus deveria redimir seu mundo e mostraremos cavalos brancos, espadas flamejantes, Deus em seu trono, mas Deus em uma cruz? Deus na cruz com os lábios rachados, olhos entreabertos e rosto ensanguentado? Cuspiram em seu rosto, furaram o seu lado, lançaram sorte aos seus pés. Não, nunca teríamos escrito o drama da redenção desta forma. Mas, novamente, não fomos consultados. Estes personagens e acontecimentos foram uma escolha celestial e ordenada por Deus. Não coube a nós designar o momento, mas fomos chamados para responder a isso, para que a cruz de Cristo fosse a cruz da sua vida. Você e eu precisamos trazer algo até o Calvário. Vimos o que Jesus trouxe. Com cicatrizes em suas mãos, ele ofereceu perdão. Através da carne transpassada, ele prometeu aceitação. Ele abriu o caminho para deixar-nos o lar. Ele vestiu nossas vestes para dar-nos as suas. Temos visto os presentes trazidos por ele. Então a pergunta, o que trouxemos? Não nos é solicitado que carreguemos os cravos ou façamos os inscritos. Não nos é requerido que recebamos o cuspe ou coloquemos a coroa de espinhos sobre a nossa cabeça. Mas é nosso dever trilhar o caminho e deixar algo aos pés da cruz. Certamente que não somos obrigados. Muitos não os fazem. Muitos têm feito o mesmo que nós. Mentes melhores do que a nossa têm lido sobre a cruz. Mentes mais sábias têm escrito sobre ela. Muitos têm ponderado sobre o Cristo deixou.
e poucos têm pensado no que nós precisamos deixar. Posso adverti-lo a deixar alguma coisa aos pés da cruz? Pode-se observar a cruz e analisá-la, pode-se ler sobre ela, mas até que algo seja deixado aos pés da cruz, você ainda não a abraçou. Já vimos o que Cristo deixou. Você também não vai deixar algo? E então, o que você pode deixar aos pés da cruz? Comece com os seus maus momentos e, enquanto estiver lá, entregue a Deus os seus momentos enlouquecedores. Você conhece a história do homem que foi mordido pelo cão? Quando soube que o cachorro estava louco, passou então a escrever uma lista. O médico disse-lhe que não havia necessidade de fazer um testamento, pois a raiva tinha cura. Ah, mas eu não estou fazendo um testamento, respondeu ele. Estou fazendo uma lista das pessoas que eu quero morder. Não poderíamos todos nós fazer esta lista? Você já aprendeu que os amigos nem sempre são amigáveis, vizinhos nem sempre são amáveis, alguns funcionários nunca trabalham e alguns chefes nem sempre são mandões. Tenho certeza de que já aprendeu que uma promessa nem sempre é cumprida. Não é porque alguém tem o título de pai que agirá como tal. Mesmo embora os noivos tenham dito sim no altar, eles podem dizer não durante o casamento. Você já aprendeu que sempre tentamos revidar, guardamos listas e resmungamos sobre as pessoas de que nos magoamos, que não gostamos? Deus quer a sua lista. Ele inspirou seu servo a escrever sobre o amor. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Ele quer que abandonemos a lista aos pés da cruz. Não é fácil. Mas o que eles fizeram contra mim? Argumentamos e mostramos nossas mágoas. Apenas olhe para o que eu fiz por você, lembra-nos ele apontando para a cruz. Paulo escreveu: se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Você e eu recebemos a ordem. Não fomos advertidos, mas ordenados a não guardar lista de pecados. Aquela semana abriu a porta da eternidade. A semana final, a mais esperada até então. Muitos estavam confusos, outros com medos. Todos no céu assistindo atentos. Os anjos não estavam preparados para cantar. O Deus homem enfrentando seus últimos dias na terra. A humilhação seria grande. Muitos pensaram ser a derrota final e o fim de um projeto. Todos dependiam dele, e ele caminhava firme para seu principal objetivo, a morte. Ele morreria nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Como você pronunciaria suas últimas palavras, suas palavras finais? Deliberadamente, cuidadosamente? Será que não faria como Monet com a paleta, procurando não apenas a cor certa, mas a sombra perfeita, a tonalidade perfeita? A maioria de nós possui apenas uma chance de fazer seu último pronunciamento. Foi o que aconteceu a Jesus. Sabendo que seus últimos atos seriam para sempre ponderados, você não acha que ele os escolheu cuidadosamente, deliberadamente? É claro, não houve incidente naquele dia. Os momentos finais de Jesus não foram por acaso. Deus escolheu o caminho. Ele selecionou os cravos. O nosso Senhor fincou o trio de cruzes e pintou o sinal. Deus nunca foi tão soberano quanto nos detalhes da morte do seu filho. Ele nos deixou esta mensagem: eu fiz isso por você. Eu fiz tudo por você. Acompanhemos Jesus na jornada final, porque se observarmos sua jornada, aprenderemos como trilhar a nossa. Que Deus te abençoe. Foi por você e por mim. Esse texto foi tirado de um livro de Max Lucado. Leia mais a Bíblia, porque a sua vida depende do que Deus deixou para nós. Tenha um dia abençoado.